Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra pública virtual que já acontece na nossa federação desde da pandemia e que vem já se consolidando. É com muita alegria que a gente recebe a todos e gostaríamos de passar a palavra para a nossa irmã Gil, para que ela possa fazer a leitura, da leitura inicial e a prece. Então, do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, né, através de Joana de Ângeles. Ele nos diz assim: quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar tu informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo-o. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes, tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. E assim, meus queridos irmãos, com esta mensagem a nos envolver por este momento, que todos nós reunidos aqui em nome de Jesus nos colocamos a serviço e possamos rogar ao Pai de infinita bondade que nos proteja, nos guie, nos ilumine, esclarecendo e ampliando a nossa conscientização, a nossa mente, e assim estarmos abertos, ouvindo na tarde de hoje, através de nosso irmão Marcos Alencar, o consolo, o amparo, o acolhimento, através da luz da doutrina espírita, os seus esclarecimentos, o seu entendimento, proporcionado com o seu estudo. Fica conosco, Jesus amigo, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, meus irmãos, nós gostaríamos de lembrar a todos que essa palestra está sendo gravada e que posteriormente ela vai ser divulgada, vai ser postada lá no YouTube da Federação Espírita do Estado de Alagoas, FEAL TV. A gente gostaria de pedir também que desativem o som dos seus celulares, dos seus aparelhos. E, sem mais delongas, nós gostaríamos de passar a palavra, na tarde de hoje, para o nosso palestrante, o nosso irmão Marcos Alencar, que, com muito carinho, vem nos trazer a palestra com o tema Árvores plantadas em seu coração. Então, Marcos, que Jesus te abençoe e que você seja muito feliz na sua explanação. Boa tarde, meus amigos. É uma alegria muito grande estar com vocês remotamente, né? Trago um abraço fraterno da Casa da Caridade, instituição que fica lá no Centro São Jorge. E mesmo distante fisicamente, a gente sabe que este momento é o momento da gente rever companheiros. Estou vendo aqui a Nelma, que eu gosto de ter um carinho muito grande por ela, a Petrúcia, que eu disse a ela que ela é uma das militantes da resistência, né, da democracia. Eu vejo tanta gente querida que é uma alegria estar com vocês. E também, ao mesmo tempo, já de antemão, feliz pela mensagem de preparação de ambiente que já me dá um álibi, né, para não ter nenhuma pretensão de discutir esse tema, porque é um tema que, por mais que a gente veja, estude e observe no Evangelho, a, sobre a figueira que secou, sobre a suposta frase que Jesus tenha amaldiçoado
uma planta, né, uma criatura da natureza, a gente fica refletindo, portanto, de que a nossa tentativa na tarde de hoje é de apenas contribuir para o estudo. Então, não tenho a pretensão de fazer uma palestra no sentido de uma oratória espírita, mas, acima de qualquer coisa, tentar refletir sobre as árvores que a gente planta em nosso coração. E aí, vendo e observando os nossos estudos, a gente percebe que tipo de árvore a gente está plantando em nosso coração. Né? Porque, na atualidade, nós somos convidados, na realidade, a plantar muita coisa, mas também a colher. Né? Nós estamos, nesse momento, não obstante os momentos todos da nossa existência, nós também estamos plantando. Estamos plantando esperança, estamos plantando cordialidade, estamos plantando amizade, estamos plantando coerência, estamos plantando, enfim. Mas também vamos colher, né? Colher aquilo que a gente planta. Se a gente observar nos dois trechos do Evangelho que eu trago para a discussão na tarde de hoje, um texto está em Marcos capítulo 11, versículo de 12 a 24, que trata especificamente da figueira que secou, e um outro texto que é um contraponto a esse texto de Marcos, também dito por Jesus Cristo, que já está aqui, está em Lucas, no capítulo 21, versículos de 29 a 31. No primeiro que nós vamos analisar na tarde de hoje, em Marcos, está assim escrito, para que a gente possa refletir sobre o detalhe, né, que cada trecho bíblico nos convida a uma análise mais profunda. Então, está assim escrito em Lucas, em Marcos. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Bem, aí eu queria parar nesse texto e tentar separar, né, como um jogo de quebra-cabeça, tirar as peças, jogar esse quebra-cabeça no chão, deixar essas peças todas espalhadas e voltar a recompor, para a gente compreender primeiro se de fato essa fala do Cristo teve uma conotação de amaldiçoar, como algumas pessoas colocam, né, de que a parábola da figueira que secou foi Jesus amaldiçoando a figueira, coisa que particularmente, respeitando logicamente opiniões contrárias, eu não bate com o meu conhecimento mínimo de Jesus que ele tenha amaldiçoado alguma coisa, né? Mas está lá escrito e nós vamos tentar fazer uma análise disso. Então vamos lá. A parábola iniciando, né? E no dia seguinte. O que vem significar aí no dia seguinte? Nesse texto todo do Evangelho de Marcos, o que vem ser o dia seguinte? Né? O dia seguinte vem representar um momento que nós estamos prontos para iniciar. Esse dia seguinte, essa hora seguinte, esse momento seguinte é sempre depois do agora. Né? Então, agora que eu estou falando com vocês, agora que eu estou refletindo sobre as minhas condições, agora que eu estou refletindo sobre os meus atos, depois que eu faço essa reflexão, o momento seguinte é o momento de quê? De ação. Né? Então, se neste momento eu reflito sobre algum erro que eu tenha cometido, esse momento é o agora. Mas depois que eu reflito sobre esse momento, o momento seguinte é o momento da ação. Então, nesse trecho, essa parte que diz e no dia seguinte é um dia da ação, no momento exato a sua posterior reflexão. Eles saindo de Betânia, né? Saíram de Betânia. O que vem significar sair e ir, né? Sair de um ponto e ir para o outro. Vem significar o nosso movimento. Se estamos num ponto
estamos refletindo. E no dia seguinte, partindo do pressuposto da análise bíblica, e no dia seguinte nós saímos, então, estamos no ponto e estamos partindo para um outro ponto, ou seja, estamos nos deslocando numa ação, num movimento. Betânia vem significar qualquer local em que eu esteja. E vai dizer, e no dia seguinte saíram de Betânia. Ele não diz, nesse trecho bíblico não diz saiu de Betânia, saíram de Betânia, plural. Mas ele coloca no plural apenas o movimento de sair, mas diz teve fome, e é no singular. Portanto, o ter fome é uma necessidade de cada um, não é? Eu tenho fome e sede de justiça. Eu tenho fome agora. Uma outra pessoa não pode estar com fome. Então, eu tenho necessidade de mudança agora. Uma outra pessoa pode achar que não tem necessidade de mudança. Não obstante, estamos todos saindo de um ponto, indo para outro. Qual é o ponto que nós saímos? Nós saímos do plano espiritual. Saímos daquele ponto. Nesse exemplo aqui, nesse trecho aqui, nessa colocação que estamos utilizando, Betânia vem significar qualquer lugar, Betânia vem significar o plano espiritual também. Saíram de Betânia, saímos de Betânia, saímos do plano espiritual. Teve fome. Esse ter fome é individual, porque cada um é responsável pela sua jornada evolutiva. Cada um é responsável pela sua tarefa de reeducação. Ter fome é fome de quê? Né? Qual é a fome que se refere? Jesus. Na simbologia utilizada, já que todo o evangelho é muito simbólico, na simbologia, a fome vem representar o desejo que nós temos por algo, uma necessidade que nós temos por algo. Nessa nossa vinda, saindo do plano espiritual, da simbologia que estamos utilizando de Betânia, saímos de Betânia, estando aqui na Terra, cada um de nós, de maneira individual, portanto, tem a sua necessidade, tem o seu grau e a sua necessidade de evolução, de compreensão. Né? Esse ter fome, ele é individual. Mas segue ainda a passagem e vai dizer, vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Interessante isso. Interessante como o apóstolo, como o discípulo e como o evangelista, ao escrever, ele coloca que Jesus, vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Vamos compreender que essa expressão, vendo de longe, observem que é Jesus nos vendo do ponto que ele está, de onde ele está, vendo tudo, a sua visão ampliada do todo, a sua compreensão geral de tudo. Mesmo de longe, ele nos observa. Como se a dizer a um leigo, né? A dizer a cada um de nós, não importa onde você possa imaginar que eu esteja, se do seu lado ou no ponto longínquo, não importa onde eu esteja, eu estarei sempre observando você. Eu estarei sempre olhando por você. Eu estarei sempre observando você, nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas ações. E o que vai dizer o trecho ainda? Ele diz, vendo de longe, viu que a figueira só tinha folhas. Ou seja, a percepção do Cristo, não é preciso que ele esteja próximo da gente, né? Vendo a gente tete a tete, para nos sentir como nós somos. Ele nos compreende e ele nos sente e ele nos vê, mesmo distante, entre aspas, essa palavra, mesmo distante da gente, ou seja, mesmo num local que a gente não consiga ainda imaginar, porque a sua ação, o seu raio, a sua energia são imensos. Então ele vai dizer, vendo de longe a figueira só tinha folhas, ou seja, observando a cada um de nós, de onde ele esteja, mesmo distante na compreensão e no nosso ponto de vista, ele observa em cada um de nós aquilo que nós estamos mostrando.
se são folhas ou se são folhas e frutos. Ou seja, muitos de nós, como figueiras, cada um de nós como figueira, na simbologia que ele utiliza, cada um de nós é apenas uma planta que tem apenas folhas. Ou seja, é muito frondoso, né? Nós somos muito frondosos, muito bonitos, cheios de imagem, né? Mas não ainda damos frutos. Nessa colocação que ele tá nos propondo da reflexão, cada um de nós dentro da religião ou da não religião que abrace, cada um de nós ainda é apenas, em muitos momentos na vida, apenas uma imagem que se vê de longe. E aí, de longe, como só tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Olha que interessante. Que passagem rica é isso aí. Mesmo de longe, viu que só tinha folhas, mas foi ver se nela se encontrava alguma coisa. Ora, se a gente, se cada um de nós apenas é uma imagem de longe para as pessoas, como é que as pessoas sabem que a gente de fato dá frutos? Quando a gente põe a mão na massa, não é? Quando a gente de fato deixa de falar, deixa de pregar, deixa de simplesmente dizer que faz e vai fazer. É mais uma simbologia que Jesus utiliza, que a gente não seja apenas folhas, imagens, uma árvore frondosa, bonita, mas que a gente dê frutos. Então diz a passagem bíblica, de longe, mesmo de longe, viu que a figueira só tinha folhas, mas foi ver se nela acharia alguma coisa. Ou seja, se nós, e essa alguma coisa também é simbólica, se nós temos condições de fazer mais do que simplesmente ficar sendo uma árvore bonita sem frutos algum. Acharia alguma coisa, ou seja, o mínimo possível. O que significa dizer que cada um de nós está apto a fazer o mínimo possível, o mínimo gesto de caridade possível, né? Fazer uma prece, auxiliar um trabalho dentro de uma casa espírita religiosa, não importa a bandeira que se tenha, né? Vibrar por alguém que está doente. Então, qualquer coisa, o menor que seja o ato, o esquecimento de uma ofensa tola. Então, o menor ato é um ato que dá frutos. Então, quando Jesus vai nessa simbologia da figueira que secou e diz que de longe observou apenas folhas, mas foi ver se nela existia alguma coisa, dá para a gente a entender que nós, mesmo sendo essas figueiras frondosas, orgulhosas, vaidosas, cheias de folha, portanto, cheias de imagem, podemos fazer algo, alguma coisa de útil por alguém. Mas segue, a mensagem ainda segue e diz: chegando a ela, não achou senão folhas de fato. Né? Mais uma vez, vamos analisar a simbologia. Chegando a ela. Quando é que Jesus chega a nós? Quando ele chega a nós? Quando a gente, de fato, se dedica para o ato no bem. Mas o fato da gente se dedicar ao ato, né, no bem, fazer o bem por alguém, fazer algo de bom, este ato é Jesus chegando ao outro por nós. É Jesus chegando para ver se nos nossos atos, de fato, existe verdade, existe amor, existe caridade. Porque a maioria das pessoas acaba sendo as figueiras, né, frondosas, com algumas frutinhas lá, uma ou outra, mas na hora H, na hora de fato da fruta ser saborosa, a fruta não é tão doce quanto imaginava. Quem iria saborear, né? Quantos de nós aí, uma analogia que eu faço agora, quantos de nós compramos, por exemplo, maçãs, achando que a maçã estava muito vermelha, muito bonita, quando foi saborear a maçã estava aguada? Então, quantos de nós, no dia a dia da nossa rotina diária, né, no fazer o bem, não somos como maçãs aguadas,
ou com uma figueira que só tinha folhas e fruto, de fato, nós não tínhamos. Não existia substância, não existia algo concreto na nossa ação no bem. Então, muitos de nós, quando fazemos alguma ação no bem, fazemos a ação só por fazer. Fazemos uma ação só para que os outros vejam o quanto a gente é bom. Quando eu digo a gente, generalizo, né? Não trago para esta ou para aquela abordagem religiosa, generalizo para que a gente compreenda como um todo, não em particularidades. Então, aí é que Jesus nos propõe uma reformulação na nossa conduta. Se nós queremos, de fato, ser figueiras frondosas e com frutos que ele não encontra, porque quando chegou lá, percebeu que não tinha fruto, era só a imagem, né? E chegando a ela, não achou senão folhas, folhas que só adornavam, folhas que só mostravam quanto aquela pessoa era impactante, quanto a pessoa tinha um discurso eloquente, enquanto aquela pessoa tinha uma oratória bonita, enquanto aquela pessoa conseguia dizer sempre, falar sempre do amor, da caridade, do perdão, falar sempre do esquecimento das ofensas, o quanto aquela pessoa falava sempre dos mais belos trechos do Evangelho, mas na hora H não conseguia fazer aquilo que Jesus propunha. E vai na narrativa ainda da figueira que secou, ele vai dizer, porque não era tempo de figos. E mais uma simbologia que a gente encontra. Quando ele diz, por que não era tempo de figos? Porque, de fato, nós não compreendemos ainda, não entendemos ainda a compreensão exata da parábola, né? Então, observando que quando a figueira que nós queremos ser apenas folhas frondosas, e não é o nosso tempo, não é o tempo da gente perceber, se dedicar, compreender, ir a fundo no ato. E aí, como a gente ainda não compreende, não vai a fundo no ato, no amor pleno pelo semelhante, muitos de nós ainda preferimos ser apenas folhas, apenas algo frondoso, algo bonito, algo que apenas vai impactar, mas na prática não vai resultar em muita coisa. Porque não é o tempo, não chegou o tempo. Muitos perdem a existência, muitos passaram pela existência, como nós já passamos pela existência, simplesmente falando e não executando, porque o tempo exato do fruto necessário em que as pessoas vão saciar a sua fome, ainda não chegou, por menor que tenha sido esse fruto. Veja como se coloca na passagem bíblica. Ele foi ver se alguma coisa existia, mas não existia nada, porque não era tempo. E aí, mais uma vez, a representação simbólica não era tempo, por quê? Porque a pessoa não colocou em prática o tempo disponível que ele tinha para, de fato, transformar todo o seu conhecimento em uma ação no bem. Mas segue a mensagem bíblica, continua Marcos a sua proposição em relação à figueira seca, e diz, e Jesus, falando, disse, a figueira. Mais uma simbologia. Por que Marcos vai dizer que Jesus fala à figueira? Está escrito na Bíblia isso. Ele não fala aos discípulos, ele fala à figueira. É como se ela fosse compreender a fala dele. E é mais uma simbologia. É Jesus falando a cada um de nós. É Jesus orientando a cada um de nós enquanto figueira. Para dizer assim, ó, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Mas vamos refletir porque Jesus disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. Ora, por que ele disse nunca mais ninguém coma fruto de ti, se a figueira não tinha fruto nenhum? Por quê? Não seria uma incoerência? Se ele foi até a figueira, só viu folhas, não encontrou figo algum, nem um figuinho mirrado, nem um figuinho seco para matar a fome dele. Só encontrou folhas. Só encontrou folhas. Diz a figueira que nunca mais ninguém coma coma fruto nenhum de ti. Por que ele disse isso? Quem é que pode matar essa charada? Quem é que pode imaginar qual é a proposição
que Jesus coloca aqui. Na realidade, Jesus está tratando a imagem da figueira, as folhas da figueira, como um fruto, como um resultado, como um esforço que a figueira fez de ficar bem frondosa para que as pessoas só vejam folhas. Que para a figueira, na simbologia utilizada na parábola, portanto, para muitos de nós, a caridade e o amor, o perdão, a reconciliação, a fraternidade, o respeito, a solidariedade, né, não passa apenas de palavras, não passa apenas de discurso. Para muitos de nós, de diversas ramificações religiosas, são apenas folhas que, quando caem da árvore, secam, não servem para absolutamente nada. Mas os frutos não. Os frutos é o resultado do esforço contínuo que a árvore tem, que todo ser vivo tem, de se esforçar para gerar algo. A árvore, a figueira, se preparando para dar frutos, é uma coisa linda, como qualquer árvore, né? Passando por todas as épocas da estação, passando por todas as intempéries da natureza, passando pelo frio, passando pelo calor, passando pela secura, passando por todo momento, para perder todas as suas folhas, para depois recompor as suas folhas todas, para se preparar todinha para dar o fruto. Então, assim também somos nós. Na nossa estrada evolutiva, quantos verões, quantos invernos, quantos outonos, quantas primaveras tivemos para enfrentar as nossas dificuldades e, mesmo assim, dar fruto. Uns só serão poucos frutinhas na nossa árvore, né? Muitas vezes nós só conseguimos alimentar uma ou outra pessoa. Muitas vezes só conseguimos fazer um ato bom naquela estação. Mas outras estações virão, outros momentos virão. E se naquela estação eu só conseguir doar, dar, fazer, produzir um fruto, na outra, com novas experiências, passando por novo momento, numa nova estação, poderão surgir mais 2, 3, 4, 5, 10 frutos, até o momento da nossa estrada evolutiva, até o momento das nossas diversas experiências reencarnatórias, portanto, das diversas estações do ano que passou a bichinha lá da figueira, da simbologia, depois das nossas diversas encarnações, passando pelas diversas intempéries da vida, a gente consegue ser uma figueira frondosa, bonita, cheia de folhas e também cheia de frutos. Mas Jesus vai colocar: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ou seja, que ninguém mais seja iludido por suas palavras. Ele não disse, não está escrito em nenhum momento, a não ser na simbologia de que depois da passagem dele de volta apresentaram a ele a figueira que havia secado, né? Que é uma simbologia na realidade. Mas ele não diz: a figueira seque até a morte. Não quero que mais ninguém coma fruto de ti. Veja, não coma mais alguém fruto de ti, ou seja, que ninguém seja enganado por você. Que ninguém se iluda com a sua aparência. Que mais ninguém fique iludido com as suas belas palavras. É mais uma simbologia que ele usa para dizer para a gente que ninguém mais seja iludido pela fala bonita, mansa que você tenha. Porque se você não é assim, você vai iludir. Portanto, que ninguém mais se iluda. Portanto, que as pessoas se esclareçam para não se iludirem mais com a sua fala, que não é uma fala verdadeira. É Jesus se referindo à figueira. É Jesus se referindo a cada um de nós, para que a gente não iluda, e aí, mais uma vez, utilizando o agente, generalizando, onde a gente estiver, católico, protestante, neopentecostal, espírita, não importa. A gente aqui é a humanidade. Que mais ninguém se iluda com as palavras que muitos de nós utilizamos, que não são palavras verdadeiras, que não são palavras sentidas, que não são palavras, por mais que sejam bonitas,
por mais que possam tocar o coração, não saem de um coração que possa produzir bons frutos. Mas estamos vendo Marcos no capítulo 11, versículos de 12 a 14. Porém, vamos encontrar um outro momento que Jesus também se refere à figueira. A figueira é uma árvore simbólica que nos representa. Então, cada um de nós é uma árvore. E aí cada um utilize a sua fantasia. Quem quer ser uma mangueira, uma jaqueira, uma bananeira, uma goiabeira, não importa. Cada um de nós aí imagine ser uma árvore qualquer, dentro da sua própria concepção. Quem quer ser uma grande mangueira? Aqui, próximo à minha casa, coitada, tem uma mangueira que entra verão, sai verão, e a bichinha não dá manga nenhuma. Teve uma época que ela deu manga, mas deu uma manga tão ruinzinha que não tinha quem chupasse aquela manga. É aquela mangueira. Mas está lá, bonita. Faz até sombra para as pessoas descansarem. Mas ninguém quer se ocupar com ela. Ninguém quer buscar nela o fruto para matar a sua fome, para matar o seu desejo. Então, muitos de nós somos assim, Somos aquelas árvores que só damos sombra, Só aparamos as pessoas, só deixamos as pessoas em nosso redor. Mas, com o tempo, a gente observa que aquela árvore, aquelas pessoas não são tanto aquilo que elas diziam, e nós nos afastamos delas, porque ela não consegue ser além de uma árvore que dá sombra, e só. Esta é a simbologia que Jesus traz para a nossa reflexão. Mas existe uma outra passagem, como estava dizendo, em Lucas, no capítulo 21, versículo 29 a 31. E também vamos fazer esse mesmo exercício de analisar trecho a trecho para compreender o que Lucas quis dizer com uma árvore. Está escrito assim em Lucas 21, 29 e 31. E disse-lhes uma parábola. Veja, enquanto que em Marcos nós vamos observar que Jesus narra, Jesus explica, Jesus exemplifica pela simbologia a nossa trajetória espiritual, estando no local e vindo para este local, portanto, estando no plano espiritual, saindo de Betânia, representação do plano espiritual, e vendo de longe, ele observando que a gente está a caminho, seguindo nesse mundo, e ele observando a gente de longe, observando que a gente é um meio mundo de árvore, cada um com as suas folhas e com seus frutos, e observando de longe que a gente é só folha e vem se saciar na gente, portanto, vem nos dar a oportunidade do trabalho para que a gente dê frutos exatos e verdadeiros, mostrando a trajetória da evolução humana, a gente vai observar em Lucas uma outra proposição. Já ele dizendo aos apóstolos, não mais a figueira. Ele já vai dizer aos apóstolos. Então diz assim, e disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira. Lógico, a figueira era a árvore daquela região. Você pode, estando Jesus aqui em Alagoas, ia dizer, olhar para a goiabeira, olhar para a mangueira, olhar para a jaqueira. Mas ele estava naquela região, só tinha figo. Então, olhai para a figueira. Portanto, dizia aos apóstolos, olhe para as pessoas, olhe para cada criatura de Deus, olhe para aquela árvore, ou seja, olhe para aquela pessoa. E diz, olhai para a figueira e para todas as árvores. Olha que coisa maravilhosa que ele diz. Olhe para a figueira, portanto, olhe para um tipo de árvore. Olhe para um tipo de pessoa. E diz, olhai também para todas as árvores. Ou seja, já inclui a figueira, a jaqueira, a bananeira, a goiabeira, a parreira. Ele vai colocar todo mundo. Olhe para o preto, para o branco, para o índio. Olhe para o que está desviado do caminho. Olhe para o homossexual. Olhe para o político. Olhe para quem está preso. Olhe para quem está doente. Olhe para o vizinho. Olhe para quem votou naquela ideologia ou naquela outra ideologia. Olhe para todos, não só para um. Não olhe os espíritas apenas para os espíritas.
Não olhe os católicos apenas para os católicos. Não olhe os evangélicos apenas para os evangélicos. Se amardes apenas daqueles que vos amam, que recompensa tereis? Já disse Jesus sobre isso. Né? Então ele vai dizer aos apóstolos, olhai para a figueira, olhe para aquela figueira, mas olhe para todas as árvores. Portanto, olhe para todo mundo, para a diversidade, para a pluralidade, para a imensidão de pessoas que existem com suas características próprias, com seu jeito próprio, com a sua etnia, com a sua religiosidade, com a sua compreensão de mundo, com o seu jeito, com a sua personalidade, com o seu estágio evolutivo. Olhe para aqueles que são mais evoluídos, olhe para aqueles que são menos evoluídos que você, mas olhe para todos, ele vai dizer. E ele diz, em Lucas, capítulo 21, 29 a 31, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, quando já começam a brotar, ou seja, o que é brotar? O que é brotar? Os frutos, né? Olhe para eles e veja quando já começarem a dar os frutos. Porque ele sabia que muitas árvores não estavam prontas para brotar. Muitas árvores não estavam prontas para dar os frutos. Ou seja, muitos de nós não estamos prontos ainda para dar os frutos. Muitos de nós espíritas. Muitos de nós estamos apenas na teoria, nos grupos de estudo, nos debates da doutrinária virtual presencial, mas na hora de dar o fruto a gente não consegue, porque a gente é orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, ambicioso, sensualista. Os nossos frutos não chegam para saciar a fome em muitos momentos. Então ele vai dizer, olhai para a figueira, olhai para todas as árvores, olhai para o Espírito, olhai para todos, de todo o mundo, de todas as religiões, de toda a etnia. Quando começarem a brotar, vai dizer ele, vós sabeis por vós mesmos. Olha que interessante. Então, quando a Berna, quando o Eduardo, quando a Mari, né, a Mary, quando a Nelma, enfim, quando cada um de nós aqui olhar para um trabalhador dentro de um grupo, e vamos agora, nesse exemplo que eu vou utilizar, vamos restringir, dentro de um grupo, dentro de uma casa espírita, né? Cada um de nós, todos nós, na realidade, gostaríamos de ter os melhores companheiros de trabalho, né? Estamos entre espíritas, podemos conversar, nós gostaríamos de ter os melhores companheiros de trabalho, gostaríamos de ter os companheiros mais dedicados, mais dispostos, mais engajados, mais comprometidos, né? Mais estudiosos, nós gostaríamos, sim, mas nós não temos. E tem algum problema isso? Nenhum. Tem nenhum problema. Porque as casas espíritas, acreditem, são feitas por seres humanos também falíveis, né? Imperfeitos, graças a Deus, nós somos imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui na Terra passando pela pandemia. Estaríamos, como disse Emmanuel, no livro, esqueci agora o nome do livro, a Esperança. No livro Esperança, ele vai dizer mais ou menos assim, né? Se nós fôssemos, né, já extremamente evoluídos, não residiríamos aqui desde muito tempo, já estaríamos lá, nos planos superiores da vida. Mas nós somos imperfeitos, então nós vamos encontrar o trabalhador espírita que não quer trabalhar, é uma árvore. Nós vamos encontrar o trabalhador espírita que gosta de falar mal da vida dos outros, é uma árvore. Nós vamos encontrar um trabalhador espírita que não gosta de estudar, é uma árvore. Nós vamos encontrar o trabalhador espírita que estuda, mas critica os outros. Então, nós vamos encontrar várias árvores. E vamos encontrar isso no meio espírita, no meio católico, no meio evangélico tradicional reformista, no meio evangélico neopentecostal, nós vamos encontrar isso entre os budistas, nós vamos encontrar isso em todo o grupo social. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Né? Porque nós somos seres humanos. Coisa maravilhosa, espíritos em experiências humanas. Espíritos falíveis. Espíritos que também fraquejam, que também caem, que também pensam errado, que também dão bola fora, que também não conseguem pensar direito na vida, que também cometem erros.
Ou será que Pedro, como Cristo disse, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta, pois, minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta, pois, as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro já, de pacoá virado, lógico, Senhor, que eu te amo. Apacenta, pois, as minhas ovelhas. E nós estamos aqui, no século XXI, 2020, uma única coisa que a gente quer é a gente ficar em paz. O nosso único desejo, a nossa única fome, a mais premente, é ter paz, é ficar em paz, é se apacentar. Só que a gente é formado num grupo social cercado desde a época das cavernas por fake news. As antigas fofocas das comadres, né, que falavam mal da vida alheia. Cercada por fake news que não nos deixam em paz, que nos deixam inquietos pelo dia de amanhã, que nos deixam tristes pelo que há de vir, pelo que nos deixam ansiosos pelas notícias que chegam. Então Jesus nos pede para que a gente se apacente, para que a gente se tranquilize, porque não existe transformação e não existe árvore que dê fruto se essa árvore não estiver em paz. Nós não ficaremos, nós não seremos pessoas que irão produzir algo bom se nós estivermos em conflito. Imaginemos distribuindo sopa na rua. Já imaginou a gente nervoso na rua, com máscara ou sem máscara, na fila ou sem fila, com medo do assaltante, com medo de uma bala, com medo disso, com medo daquilo? Distribuindo a sopa. Toma, menino, vai embora. O outro, vem, toma, vai embora. Menino, fique na fila. Ixi, que menino chato. Toma, vai embora. Isso é caridade? Isso é fruto? Não, isso não é fruto. Portanto, a proposição da árvore que dá fruto é uma árvore que dá fruto em paz, apacentada, acalmada, tranquilizada, consciente de que ela está fazendo o melhor, porque ela está confiante. Por isso que em Lucas nós vamos ver, quando começam a brotar, ou seja, quando começa a dar ao fruto, vós sabeis por vós mesmos, ou seja, vamos observar que aquela pessoa está pronta para servir, que ela pode, dentro da casa espírita, assumir uma responsabilidade, por menor que seja, fazer uma tarefa, por menor que seja, está pronta para o mínimo serviço, não para as grandes obras, porque ele pede que os apóstolos da fé reveladora, da fé transformadora, ele pede que cada um de nós, na fé que tenhamos, observe o outro e vendo no outro que o outro pode dar bons frutos, porque o outro começa a brotar nele o desejo do bem, que a gente abrace, que a gente valorize, que a gente estimule. Só que muitos de nós estejamos na religião católica, protestante, não importa. Muitos de nós, vendo o companheiro começando a servir dentro de uma casa religiosa, muitos de nós, não todos, muitos de nós criticamos. Muitos de nós desdenhamos. Como é que essa criatura dá passe? Aprendeu passe como, menino? Desse jeito? Não é assim não que dá passe. Como essa pessoa faz uma prece tão mal feita. Não é assim não que faz uma prece, menino. Então a gente, como apóstolo, estejamos na bandeira religiosa que estivermos, vendo um companheiro dar os seus primeiros frutos no bem, não importa que tenha sido o mínimo resultado, a gente utilize a psicologia positiva do reforço positivo. Parabéns, meu amigo. Que bom que você conseguiu. Que bom que você conseguiu botar o pequeno tijolo aqui. Sabe por quê? Porque Jesus se referia a isso no óbolo da viúva, quando a mulher depositava no gasofilácio as 2 únicas moedas que ela tinha para o seu sustento, enquanto os outros, para serem vistos como árvores, como frondosas figueiras que davam apenas folhas, queriam ser vistos como os grandes baluartes daquele movimento.
E muitos de nós, como espíritas, católicos, neopentecostais, evangélicos, reformistas, muitos de nós só queremos ser vistos como os grandes transformadores da sociedade, nos esquecendo de que um edifício, por mais belo que ele seja, ele começa com uma modéstia, com uma simples pedrinha, né, lá no seu alicerce, com a contribuição mínima de uma pedrinha lá no seu alicerce. Então ele pede isso em Lucas. Olhai para as árvores, para todas. Quando começar a brotar, ele vai dizer, vós vereis por vossos olhos, que é chegado o momento daquele que está servindo, você abraçar, você acolher, você chamar para a atividade espírita que ele deseja trabalhar. Mas segue, e vendo-as, perto está o verão. Olha que maravilha isso que Jesus disse em Lucas. Quando você vê, olhando para a figueira, olhe para todas, e vendo as que começam a brotar, vós mesmos vereis que perto está o verão. O que significa isso? Né? Que coisa linda Jesus diz aí para a gente. Quando a gente vê num coração que se arrependeu pelo ato cometido, quando a gente vê numa pessoa egoísta que começa a distribuir, por mínimo que seja, a sua roupa, quando a gente vê numa pessoa que está acostumada a falar mal dos outros, a exercitar o perdão e a não falar mais, quando a gente vê e observa que alguém, por mais neófito que seja no Espiritismo, começa a estudar e a explicar uma coisa mais coerente, quando a gente vê que nessas pessoas que a gente não imaginava que dariam muitos frutos, os primeiros frutos começarem a brotar, ele vai dizer, próximo está o verão. Ou seja, próximo a luz vai resplandecer também para eles. Próximo, eles verão e terão uma visão muito mais ampla da claridade, porque muitos de nós ainda estamos no inverno, frio das nossas consciências. As nossas folhas e frutos estão ressequidos pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, e ainda precisamos de outros que vão nos observar naquele inverno moral, para quando observarem os nossos primeiros movimentos em atos de bondade, verem em nós, melhor dizendo, que nós podemos ter a luz. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. E nesse sentido, próximo está o verão, como coloca a parábola de Lucas, que Jesus propõe, que Lucas descreve. Então ele vai dizer, vós sabeis por vós mesmos, não porque ninguém disse, não porque ninguém falou assim, olha, você está vendo como fulano está ficando bonzinho? Não, é você vendo, é você acreditando, é você sentindo. Não é porque ninguém viu e contou para você, é você vendo com seus próprios olhos que aquela pessoa que tanto falava mal dos outros se arrependeu e que agora busca sair do inverno moral e busca o verão. Busca dar frutos, busca brotar, busca ser útil, por menor que seja o seu esforço, valorize o esforço que essa pessoa tem em fazer dela um verão, da vida dela, um verão. Mas segue a mensagem de Lucas, já estamos acabando, quando ele diz, assim também vós, ou seja, assim também vocês que são apóstolos, disse Jesus a eles, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E aí, mais outra simbologia. Perto de onde? Pelo amor de Deus. Será que Jesus estava se referindo? Olha, quando você vê que alguém que tanto falava mal dos outros, depois que começou a frequentar aquela religião, a igreja católica, ou o culto na igreja evangélica, ou a casa espírita, aquela pessoa que tinha uma vida tão desregrada, aquela pessoa que tinha uma vida tão difícil, cheia de vícios, essa pessoa está mudando, está com outro comportamento, está sendo mais útil para a sua família, para a sociedade, para a comunidade religiosa que ela abraça, essa pessoa está mudando, ou seja, o verão nela, a luz nela está nascendo.
E esse verão está fazendo com que ela brilhe. Brilhe vossa luz, como disse Jesus. Aí é o que ele coloca, quando você vê isso, perto saberá que está o reino de Deus. Mas onde está o reino de Deus? Dentro do coração de cada um de nós. Não está ali, não está acolá, não está no plano espiritual, né? Não está no céu. O reino de Deus está perto. E a gente não atinou para isso. Atinou para a gente para isso ainda, muitos de nós. Perto de onde, cara pálida? O reino está perto, aqui, no coração. No coração de cada discípulo, de cada trabalhador, de cada árvore, de cada figueira, de cada mangueira, de cada abacateiro, não importa, do branco, do rico, do pobre, do preto, do índio, do homossexual, do heterossexual, não importa. O reino de Deus está próximo. Porque quando a gente está no inverno, quando a gente está no egoísmo, no frio das nossas consciências, no frio da nossa ética, no frio da nossa moral, no inverno escuro que nos mobiliza, que não nos deixa livres, que nos estaciona, que nos reprime, que nos achata, que a gente fica lá tremendo de frio, no inverno moral que a gente está lá dentro, esse reino também não está aquecido. Porque quando a gente se prende, se fecha no frio, a gente não consegue pensar em nada, a não ser na gente, no egoístas que ainda somos. Mas quando os atos de bondade se transformam nos frutos das figueiras, das árvores, das diversas árvores que somos todos nós, cada um de nós, o verão brotando em cada um de nós novos sentimentos, a gente sai, se levanta, sai daquela prisão, vê as outras árvores também dando frutos, se empolga com a claridade, com a luminosidade, com os pássaros que vêm comer os nossos frutos, portanto, com a humanidade saciando a fome nas obras que a gente possa dar. E aí, logicamente, o reino de Deus, que estava adormecido, próximo está da gente, próximo está de cada um de nós. Está em você, está em mim, está em cada um de nós. Então, meus amigos, meus irmãos, para encerrar, eu queria justamente fazer esse contraponto nessas duas parábolas da figueira, que, no meu ponto de vista, quando a gente faz a análise de trecho a trecho, fica mais fácil compreender o que Jesus quis dizer, né? Primeiro, na conclusão, Jesus não amaldiçoou árvore alguma. Isso eu tenho plena convicção, porque um homem como ele não iria amaldiçoar nenhuma criatura que não estivesse pronta para dar o seu melhor. Ora, se eu não estou pronto para dar o meu melhor, será que Jesus iria me amaldiçoar? Não. Ele só estava dizendo que ninguém mais se engane com você, que ninguém mais se engane com as suas palavras, que as pessoas por si só busquem outras fontes e se libertem também dos seus frios e busquem nascer os seus verões, que busque também dar seus frutos. Agradeço o convite, a paciência, né, o carinho de cada um de vocês. Este momento da pandemia, de isolamento social, falava com a Berna nos bastidores, né, como se diz na mídia, falava com a Berna que esse momento de isolamento social está mostrando, ensinando muita coisa para a gente. Uma das coisas é que nós podemos ser espíritas sem casa espírita. Não podemos ser cristãos sem ir para a igreja ou sem ir para uma casa religiosa. Porque o cristão e o espírita, como vai dizer Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita, não é porque ele está na casa espírita, numa reunião mediúnica, numa palestra, numa evangelização. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Kardec não diz, reconhece-se o verdadeiro espírita porque ele está numa casa espírita. E esse isolamento social serviu para que a gente possa também refletir sobre essas colocações. Muito obrigado a todos pela paciência. Muito obrigado, Marcos. Muito inspirado, como a Nelma Jatobá comentou aqui no bate-papo, ela disse assim, muito inspirado, que Deus o ilumine e abençoe sempre. Gidelma, Jesus. A Nelma é suspeita, não é suspeita. Então vamos ouvir outros comentários.
Gidelma de Jesus, Marcos, foi muito rica a interpretação dessa passagem do Evangelho. Olhar para todas as figueiras. Gratidão, meu irmão. Irandi Protásio também comentou. Parabéns, Marcos. Muitos ensinamentos na sua interpretação. Grato. Olga Miranda. Parabéns, Marcos. Muito boa a sua mensagem. E sabe, Marcos, eu estava refletindo aqui enquanto você fazia as suas explanações e eu estava me recordando, mesmo nesse momento em que nós estamos vivenciando, né, um período de transição, onde somos conclamados ao trabalho de Jesus, são muitos os nossos irmãos que acabam se sentindo não capazes de realizar o trabalho. E você, na sua explanação, me lembrou que o próprio Jesus não escolheu as melhores mentes, não escolheu ali os espíritos perfeitos. Poderia ele, muito bem, trazer espíritos no seu momento, naquele tempo, dotados de maiores condições intelectuais, evolutivas, enfim. Mas ele tratou justamente com aqueles que estavam ao seu redor e desejosos de ouvir a palavra e de evoluir em conjunto. O que é que você pode dizer, Marcos, sobre essas pessoas que ainda se colocam dentro do movimento espírita como eu não vou assumir nada agora, eu não quero trabalhar agora nesse momento porque não me sinto capaz? É a árvore que ainda não conseguiu dar todos os frutos que pode dar, né? É a árvore que ainda está só com a folhagem, mas vai chegar o tempo dela dar frutos, né? Cada um de nós já viveu isso, né? Cada um de nós já passou por isso, eu acho. Eu, pelo menos, passei por isso. Verdade. E como nós, os dirigentes das casas espíritas, da federativa, podemos, na sua visão, incentivar a essa produção, a esse engajamento das pessoas? Então, eu acho que o movimento espírita ele precisa se desapegar, né? Eu falava isso com a Berna, eu tenho esse posicionamento. Nós não somos espíritas, nós estamos espíritas. Nós somos espíritos vivendo uma experiência física neste momento sobre a orientação doutrinária do espiritismo. Não significa dizer que nós, numa próxima existência, não precisemos renascer para viver uma outra experiência doutrinária. Porque se assim fosse, não fosse verdadeiro, nós acharíamos apenas como sendo os únicos, né, escolhidos por Deus, e que não é a verdade. Nós vamos encontrar em várias correntes doutrinárias vários ensinamentos, igualmente importantes e cada um dentro do seu ponto de vista levando a liberdade de consciência. Só que nós, enquanto trabalhadores espíritas, precisamos nos desapegar. Nós somos ainda muito apegados à casa espírita. Eu estava falando com a Berna sobre isso, né? A minha reunião espírita, a minha casa espírita, como se fosse nossa, e não é. Né? A casa espírita, a gente viu agora nessa pandemia as casas espíritas fechadas. Estava falando com a Berna que tinha umas pessoas que ligaram para mim e diziam assim: nossa, o que é que eu faço agora da minha vida, meu Deus? Eu não tenho mais a reunião mediúnica para ir. Ué, quer dizer que você só se considerava espírita porque você ia para a reunião mediúnica? Qual foi a parte do evangelho que você deixou de ler aí? Né? Então, muitos de nós, por não estudar o espiritismo, achamos que o espiritismo se resume à casa espírita. O espiritismo não se resume à casa espírita. O espiritismo é mais que a casa espírita. Né? O espiritismo está lá, né? Amai-vos uns aos outros. Se a gente se ama, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se a gente cumprir esse único mandamento, para que casa espírita? Para que uma casa erguida para isso, para aquilo outro? Jesus não precisou disso. Kardec fundou a Sociedade Parisiense, mas não precisou dela, deixou que seguissem com ela. Então é importante que a gente, como espírita, reflita que o reino de Deus está próximo, é dentro da gente. A casa espírita, esse templo, né, que refere-se Tiago
de que não precisa de Deus, Deus não está em templos de pedra, que é o evangelho apócrifo, texto apócrifo de Tiago, não, desculpa, de Tomé, que a igreja não aceita, esse templo de pedra só existe em corações de pedra. Né? Nós precisamos de templos feitos com sentimentos. E aí, onde você estiver, na rua, debaixo de uma figueira, debaixo de uma mangueira, onde você estiver, você pode ser espírita. Muito bem, muito bom, Marcos. Eu vou ler aqui os últimos comentários. A Lia Milhomes comenta o seguinte: linda interpretação, profunda. Olga Miranda, parabéns, Marcos, muito boa sua mensagem. Edésio e Lúcia Queiroz, foi ótimo, parabéns, Marcos. A nossa presidente da federação, Merijane, escreveu excelente. Maria de Lourdes diz, isso mesmo, verdade. Então, Marcos, nós gostaríamos de, mais uma vez, externar nossa gratidão por ter nos atendido, parabenizá-lo também em nome da Federação Espírita pela explanação e convidar a todos para que no próximo domingo, nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma, teremos uma nova palestra. Dessa feita, nossa palestrante será a Merijane, a nossa presidente da federação, e ela vai tratar sobre o tema, o Evangelho de Jesus na Nova Era. Lembrando a todos que as nossas palestras são gravadas e postadas posteriormente lá no nosso canal do YouTube. Então, procurem lá no YouTube o canal Fé Eal TV, se inscrevam, acompanhem. O canal tem tido bastante movimentações, bastante vídeos, tem sido feito um trabalho muito legal pela coordenação de comunicação da nossa federação. Então, dito isto, eu gostaria de convidar todos para que, nesse momento, nós possamos dirigir os nossos agradecimentos ao nosso Pai Celestial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e dizendo assim, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita bondade, agradecemos por mais essa oportunidade, agradecemos, Senhor Jesus, pelas bênçãos do Teu Evangelho, pela permissão do conhecimento espírita, que nós possamos fortalecer em nossa intimidade, angariar coragem para enfrentar os momentos de dificuldade, fortalecidos na Tua mensagem, na Tua palavra, e confiantes nas promessas que Tu nos fizestes. Senhor Jesus, muito obrigada pela vida, esteja sempre junto a nós, abençoando não só aqueles que aqui estão, mas também todos aqueles que na nossa humanidade, nesse momento, passam pelas angústias, pelas dores e por todas as dificuldades. Que eles também possam sentir a Tua luz, o Teu amor e a Tua palavra de esperança. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe.